Quer se diferenciar aí nessa Páscoa e incluir um item muito fofinho no teu catálogo? Então fica aqui nesse vídeo e não perde nenhum detalhe. Oi, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Dulce, criadora e artesã aqui do Ateliê Maria Guria, e hoje o passo a passo é em parceria com a JLM Tecidos, onde você vai encontrar, ó, esse tecido maravilhoso, muito macio, confortável, que é a gaze de algodão musselina, ó, 100% algodão. Um item muito utilizado, né, na Europa para fazer roupinhas de bebês, toalhas de banho e roupas também para adulto, tá? Por ter esse toque aqui, ó, muito macio, confortável. Então, o passo a passo de hoje, ó, é dessa naninha fofa para você incluir aí no teu catálogo, se diferenciar, lucrar muito também, né? É um item que você pode fazer agora para Páscoa, porque é, ó, uma coelhinha muito linda. Então, fica aqui nesse vídeo e não perde nenhum detalhe. Medidas e materiais necessários, então, pra gente fazer essa naninha, que vai ficar muito linda, muito fofinha. Duas vezes, então, 30 por 30. Uma vez, 9 por 18, que a gente vai fazer o prendedor de chupeta. E aqui são 4 vezes, tá? 11 por 7, que vai ser o tamanho do molde. Então, você tem que cortar um pouquinho maior, tá? Pra gente fazer as duas orelhinhas. Depois do molde pronto, que eu vou mostrar logo em seguida, a gente vai fazer o quê? Tendo o molde da orelhinha aqui, a gente vai fazer a volta, né? Vai contornar aqui com a canetinha que apaga com o calor. Vai contornar aqui também, porque a gente precisa das orelhinhas prontas. E também aqui, ó, do prendedor de chupeta prontinho pra continuar o processo, tá? Depois das orelhinhas prontas, a gente vai fazer aqui também, ó. É só dobrar, tá? Uma vez. E vai fazer uma costurinha aqui, ó. Aqui e aqui. Vai deixar essa parte aberta, que é onde a gente vai colocar depois aqui pra dentro, tá? Depois de tudo pronto, a gente vem pra montagem. Vamos fazer então agora o molde da orelhinha, que é muito fácil, tá? Você vai pegar um papel medindo 11 por 7, vai dobrar o meio, tá? E aí do meio pra cá você vai marcar 2,5 centímetros. Vai fazer uma marcação. Aí, ó, você pode, com a tesoura mesmo, e encontrar o ponto de cima aqui, bem do meio. Se você quiser fazer com a canetinha também, ó, e contornando até encontrar esse outro pontinho aqui de baixo, ó. Mas você pode aqui, ó, 2,5 centímetros ficou aqui, ó. E aí você vai indo, ó, e vai fazendo uma curvinha até encontrar o ponto de cima aqui bem do meio, ó. Ó, encontrou ali, já ficou prontinha a nossa orelha. Com a orelhinha pronta, é só colocar aqui e fazer o contorno, né? Conforme eu tinha falado pra você antes. E aí a gente vai pra máquina agora, ó. Você pode alfinetar se você quiser. Ó. Vamos alfinetar aqui. Aqui eu dobrei ao meio, então. E a gente vai pra máquina agora fazer essas costurinhas aqui. Ó, aqui então eu já fiz a costura nas duas orelhinhas, tá? Em uma delas eu fiz a costura uma vez, e aí, ó, nessa aqui eu passei 2 vezes, tá? Uma em cima do risco e a outra um pouquinho pra fora, só pra você ver, tá? Não tem essa necessidade de a gente passar 2 costuras, tá? É um tecido leve e delicado, mas ele não é muito fino e não desfia tanto, né? Olha aqui, ó, tá? Só se você quiser. Tá? No início, para se acostumar também, né, com a costura. Fiz também a costurinha aqui já, então. E na hora de desvirar, a gente tem que tomar muito cuidado. Aqui eu tô utilizando, né, o meu pincel e a ponta dele, ó, é bem arredondada. Então, com a tesoura, você não consegue desvirar esse tecido aqui, tá? E pode até danificar a costura. Então, o ideal você tem que cuidar bem na hora de desvirar, para não danificar, é um tecido muito delicado, né? Ó, aqui, ó, para arrumar bem os cantinhos, é o ideal que a gente tenha, ó, um material assim, ó, que seja arredondado aqui na pontinha, tá? Ó, vou tirar o excesso de tecido aqui e vou desvirar também as duas orelhinhas. Ó, é só deixar uma margem assim de 0,5 centímetro pra você tirar o excesso, tá? Não tira muito pertinho. Ó, ajusta bem a pontinha. Aqui, ó, as bordinhas.
sempre com o lado aqui, ó, do pincel. Modela bem. Agora, então, a gente vai dar uma costurinha de acabamento, ó, em toda a volta da orelhinha. Nas duas orelhinhas a gente faz esse procedimento, então, meio pé de máquina, vai com calma, vai ajustando bem ali todos os cantinhos para ficar com o acabamento perfeito, né? Agora, então, na parte de baixo da orelhinha, a gente vai dobrar os dois lados, ó, e encontra o meio da orelha, uma dobrinha de cada lado, faz uma costurinha de segurança depois, ó, bem embaixo. Ó, bem embaixo uma costurinha, que ela vai ficar linda, né? A nossa orelhinha vai dar um toque todo especial, vai ficar toda charmosa. Olha que amor, então ficou as nossas orelhinhas, ó, um charme só. Se você tá gostando, ó, já deixa a tua curtida, deixa teu comentário aqui e me conta o que você tá achando do vídeo, viu? Ó, agora eu peguei a outra parte, né, que falta, que é a parte do prendedor de chupeta, e também fiz o acabamento ali na bordinha, meio pezinho de máquina, para dar o acabamento final. Agora, então, a gente vai arredondar os cantinhos, tá? Aqui eu tenho essa régua, mas pode ser com um cone de linha, com um copo, o que você tiver redondinho, né? É só fazer a marcação aqui, ó, nos 4 cantinhos, ó, pra ficar bem bonitinho. E aí a gente começa a encaixar, então, agora, ó, as nossas orelhinhas e também o prendedor de chupeta. Agora, então, a gente vai encaixar as orelhinhas, tá? Como tem duas cores, né, eu quero que a parte da frente fique rosinha e a parte da frente aqui da naninha no branco, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente for fazer o encaixe, tá? Tem que ficar direito com o direito da cor que você quer, tá? No caso, eu quero que fique as orelhinhas no rosinha e o branco na frente, pra dar um contraste, né? Então, na hora que eu for encaixar aqui em um dos cantos, tem que ficar direito com o direito, ó. Então, direito da cor que eu quero que fique com a outra cor, ó. Ó, vou colocar aqui nos cantinhos a orelhinha, ajusta bem as duas. Vamos alfinetar. Muita calma, tá? Que é um tecido, não é muito fino, tá? Mas é um tecido bem delicado. Alfineta aqui. E aí, ó, na ponta de baixo é que a gente vai colocar o prendedor de chupeta, tá? Encaixa aqui na parte de dentro. Ó, uns 4 centímetros, ó, da ponta pra cima. Você coloca. Ó, deixa um pouquinho pra fora. Alfineta e agora a gente vai ali pra máquina, tá? Aqui a gente tem que deixar um espacinho aberto pra gente desvirar. Então, a gente escolhe esse cantinho aqui e deixa aberto pra gente desvirar, tá? Faz a costurinha aqui em toda a volta. Tudo alfinetado, então, bem direitinho. Coloquei alfinetes também aqui, ó, na parte do prendedor de chupeta, pra evitar dele descer aqui, ó, e a gente costurar junto, né? Em relação ao rostinho, no meu caso, eu vou fazer a pintura pra tecido, né? Então, só depois que eu desvirar é que eu vou fazer a pinturinha do rostinho, do olhinho, né? E do focinho. Mas se você quiser fazer bordado, aí tem que ser antes, né? O processo tem que ser antes, na parte, ou você escolhe, né, o tecidinho que você quer bordar, borda tanto o manual quanto a máquina, e aí depois você coloca, tá? Uma dica para costura, tá, desse tecido, que ele é meio, ó, flexível aqui, ó, ele estica um pouquinho. Você não pode ficar puxando, tá? Você tem que ir costurando e empurrando, ó. A agulha que eu tô usando na máquina é a mesma, tá? É o número 14, o ponto tá no 3. Não precisa fazer muitas alterações, né? É claro, você vai fazer um teste aí na tua máquina. O ideal sempre, quando a gente vai costurar um tecido diferente, é a gente pegar um pedaço e fazer os testes antes de a gente aplicar na peça em si, né? Pra ver certinho o ponto.
Costurinha feita então aqui em toda a volta. Agora a gente retira o excesso de tecido, lembrando que não pode ser muito pertinho, né? Deixa meio centímetro, a gente desvira e aí a gente vai fazer o acabamento final. Depois de desvirar, então, a gente ajusta bem todos os cantinhos, né, com o pincel, coloca bem, deixa bem alinhado, né, pra gente fazer o fechamento, então, da onde a gente desvirou, fazer uma costurinha em toda a volta, né, uma costurinha de acabamento com meio pezinho de máquina. Agora chegou a hora, então, da gente marcar o rostinho do nosso coelhinho fofo. Eu uso, então, aquela canetinha, né, que apaga com o calor. Olha que amor, ficou o rostinho, o narizinho com o coraçãozinho, mas aí fica a teu critério. E eu vou pintar, né, com a tinta pra tecido, um pincel bem fininho, fazer todos os detalhes com calma. E depois a gente vai finalizar com os botõezinhos ali, né, pra fechar quando a gente for colocar na alcinha da chupeta. Então, eu uso o balancim, tá? E aí, depois eu vou mostrar todos os detalhes pra você. E esse é um momento, ó, muito relaxante, que eu adoro, tem que ser feito com muita calma. E isso é o legal, né, do artesanato, que a gente pode misturar várias técnicas e sair, ó, uma fofurinha assim, igual a essa naninha. Ó, agora eu tô utilizando o secador de cabelo, então, pra retirar qualquer marquinha que tenha ficado, né, da canetinha. E já aproveito pra secar mais rápido também a tinta. Tá quase pronta então a nossa naninha, vamos colocar os botões com o balancim, botõezinhos de acabamento, são esses dois aqui, ó, e tem também os botões que são o macho e a fêmea, né, então ele tem matrizes diferentes, vou colocar primeiro um botãozinho, é só encaixar aqui, ó, encaixa bem, depois de encaixado a gente pega o botãozinho de acabamento, ó, ele é pontudinho, né? E como o tecido é bem leve, facilita. É só colocar que ele já sai do outro lado. Encaixa bem ali na parte de baixo do balancim. Depois é só pressionar. Pressiona bem, ó. E depois a gente retira e coloca o outro. Agora é só trocar pra gente colocar o outro botão. É muito fácil, né? Tem uma rosca. A gente guarda direitinho para não se perder dentro do saquinho. Pega o outro, coloca de novo ali, ó, e faz o mesmo procedimento. E aí, me conta, gostou do vídeo? Se você ficou com alguma dúvida, é só colocar aqui nos comentários, tá? E também, se você quiser algum passo a passo em especial, me fala aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado, ó. Muito obrigada de coração e até o próximo vídeo.